Tá pensando em comprar um hatch usado, mas você não sabe qual é a melhor opção do mercado? Talvez uma opção interessante seja esse aqui, Peugeot 208 com mecânica 1.6 e câmbio automático. E eu te explico por quê depois da vinheta, então bora lá, roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida da avaliação, deixa nos comentários que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro seminovo ou usado, agende uma avaliação na Instacarro que a gente resolve e bora pro teste. O Peugeot 208 com mecânica 1.6, ele é uma ótima opção no mercado porque ele consegue reunir todos os atributos da nova geração do 208 com uma mecânica que é conhecida pela robustez e pelo baixo custo de manutenção. E aqui, como exemplo de como você pode fazer uma boa compra, eu trago para você o 208 1.6 na versão Road Trip, que ela nasceu como uma versão limitada, depois se tornou uma versão de linha até o começo de 2024 e hoje ela saiu de linha. Nós não temos mais o 208 com mecânica 1.6 sendo vendido como modelo 0 km. Você até vai conseguir encontrar alguns modelos por estoque de concessionária, mas ele não é fabricado e talvez seja aí uma grande oportunidade de você comprar esse carro ainda 0 km em últimas unidades ou você comprar ele no mercado de seminovos. Esse modelo era vendido como 0 km na casa dos R$105 mil, como modelo 2023-2024, mas você consegue encontrar ele no mercado de usados pelo preço entre 85 e 90 mil com um ano de uso, que é mais ou menos o mesmo preço que a gente tem hoje do 208 1.0 básico. E eu vou te mostrar nessa versão tudo que ele consegue te trazer de itens de série e que eu te digo que realmente vale a pena. Então, falando aqui especificamente dessa versão Road Trip 1.6, o que ele traz de diferente? Ele é praticamente um 208 Grife, com todos os acessórios e com alguns detalhes visuais exclusivos. Como aqui abaixo dos retrovisores, ele tem essa inscrição exclusiva. No badge traseiro temos aqui o Road Trip e acima do spoiler traseiro um outro adesivo específico da versão. E mais novidades eu mostro para você lá dentro. De fora é um brief com faróis em LED, rodas de 16 polegadas, o melhor que você pode ter do veículo. Então, bora lá! Aqui no interior, assim como nas versões Grife, ele é muito completo. Então esse Road Trip ele traz o Peugeot iCockpit 3D, em que você tem exatamente a impressão de que temos níveis ali no painel para deixar a experiência mais interessante. Você consegue mudar as visualizações para tornar esse painel mais ao seu gosto. Pode ter informação de música, só de condução, um visor mais limpo. Ele é bem bonito. Tem aqui central multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, também com uma ótima resolução, não tem atrasos, ela é levemente inclinada para o motorista e isso deixa uma condição melhor, principalmente em regiões que está muito sol, baixa aquela incidência de sol aqui, você acaba não enxergando. Isso não acontece nesse carro. Temos o volante pequenininho, já tradicional da marca, multifuncional, tem regulagem de altura e de profundidade. Temos aqui ar-condicionado, câmbio automático e o que é interessante, que eu acho muito legal, aqui é o carregador de celular por indução. Ele fica escondidinho, então você não precisa deixar o celular aqui, só você colocar ele aqui dentro, fechar e ele vai carregando o tempo todo para você. O que também é muito interessante desse carro é o acabamento dos bancos, que ele tem uma mescla de tecido, couro e uma espécie de veludo, que deixa uma experiência mais premium dentro desse carro. Ele não é aquele tecido que você tem certeza que está no carro de entrada, nesse carro aqui não. Ele é uma impressão realmente de tecido de boa qualidade e se eu tivesse esse carro eu não colocaria couro. E por fim, não tem como não destacar aqui o teto panorâmico, que torna a experiência desse carro com certeza mais premium. Mas para você que vai comprar esse carro usado, quais são as principais reclamações aqui? Principalmente relacionado a barulho de suspensão, então acontece muito de barulho de suspensão nesses carros em carros mais rodados. E no mais, não temos mais. Na verdade temos sim, eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Aqui atrás sim temos o grande problema e talvez a principal fonte de reclamações do 208, que é o espaço interno. Se você tiver uma estatura baixa ou você costumar levar crianças aqui no banco traseiro, o espaço até que é ok. Agora, para quem tem uma estatura um pouco maior, se você for levar muitos adultos, o espaço não é suficiente. Então o banco aqui está na minha posição de dirigir, ó, eu estou no limite do tamanho aqui, praticamente sem nenhuma folga para o banco dianteiro. A sorte é que o banco ele tem esse desenho aqui um pouco mais curvo, que é justamente para dar espaço para a perna. O tamanho do encosto aqui das costas é curto, então eu tenho que levantar aqui o encosto de cabeça, que é bem duro,
para ficar confortável, sem nada encostando aqui e machucando. Eu tenho 1,74 m. Para mim, eu tô assim no meu limite de conforto. Alguém que é mais alto que eu vai sofrer com espaço para a perna e com espaço da cabeça. Então, essa talvez seja a principal justificativa para você deixar de comprar um 208 e optar por outro hatch do mercado, se você estiver pensando em comprar um carro na casa dos 80, 85 mil reais, ou até 90 mil, como é o caso desse carro aqui. E agora eu vou mostrar para vocês uma justificativa interessante do porquê você pode comprar esse carro, que é lá na motorização. Do ponto de vista de mecânica, ele tem o mesmo motor 1.6, 16 válvulas, de até 120 cavalos e 15,7 kgfm de torque. É o mesmo EC5 JP4, já conhecido da linha Peugeot e Citroën, lá dos primórdios dos anos 2000, que equipou 206 e outros modelos da linha, o próprio Citroën C3, e que não tem um histórico de problemas recorrentes. Se você for pesquisar, ele é um motor bem seguro, é o que o pessoal costuma dizer que seria o motor AP da linha Peugeot e Citroën. E do ponto de vista de manutenção, coisas mais corriqueiras você consegue com muita facilidade, com custo de peça bastante em conta. E do ponto de vista de manutenção em si, ele também é bem tranquilo, porque você tem um ótimo espaço aqui para trabalhar, você não precisa desmontar tantas peças para chegar em componentes que são mais vitais do carro. Troca de filtros são simples, para você mexer em bicos, em velas, é tudo muito tranquilo. Até a própria sonda lambda fica bem exposta aqui. Então é um carro bem tranquilo do ponto de vista de manutenção. E você vai lembrar que antigamente os carros da Peugeot e Citroën, eles tinham um problema crônico de câmbio, nesses câmbios automáticos, mas antigamente ele usava um câmbio AL4 de 4 marchas, que realmente ele tinha tanto problema recorrente que hoje você consegue encontrar no mercado empresas que fazem a manutenção desse câmbio à base de troca, e você consegue um câmbio completo já revisado na casa dos 3 mil reais, que para quem já teve um carro automático e fez manutenção sabe que isso é preço de banana. Nesse caso aqui não é, o câmbio desse carro é diferente, ele é um câmbio de 6 marchas, produzido pela Aisin, que, por exemplo, ela fornece esse câmbio, a tecnologia do câmbio, por exemplo, para veículos da Toyota. Então, é um câmbio muito seguro, muito eficiente e que não tem um histórico de falhas. Então, para você que já teve um Peugeot ou um Citroën que sofreu lá atrás com problema de câmbio, aqui não é mais o caso. E eu vou te mostrar como é que ele se comporta no dia a dia, na usabilidade, em consumo, como é que esse conjunto aqui funciona na cidade. Bora lá para o test drive. Aqui a principal qualidade desse carro, isso você deve ter visto em outras avaliações, é com relação ao quanto ele é bom de dirigir, como é acertado esse conjunto de direção e suspensão, deixando ele um carro muito gostoso com uma característica bem semelhante a um kart. Ele tem um volante curtinho, muito preciso e uma suspensão que te dá toda a sensação de conforto e mesmo assim de firmeza. Ele não é duro demais para você ficar um ponto de ficar desconfortável, nem mole demais ao ponto de balançar demais. Ele é um carro bastante gostoso, talvez assim em qualidade de direção ele seja semelhante ou em alguns pontos até melhor do que o Volkswagen Polo, porque são os dois melhores do mercado nesse quesito. Mas o que talvez aqui seja ruim para você nesse carro seja a questão da motorização dele. Embora a motorização seja uma já conhecida, tenha custo de manutenção baixo e tudo mais, o problema aqui é a questão de desempenho. Ele é um motor 1.6 de 120 cavalos, mas que ele demora bastante para encher o motor nessa configuração. Para melhorar esse comportamento, você precisa vir aqui, apertar o botão Sport. Ele vai mudar um pouco a calibração do acelerador e do câmbio e vai dar uma condução mais esportiva. É um pouco melhor, mas nada absurdo. Mas te dá uma condição de rodar um pouco mais confortável. Talvez a calibração que o carro deveria realmente ser e funcionar seria nessa. Mas por conta de emissões, por conta de até para a economia de combustível, ele precisa ser um pouquinho podado para te dar uma condição de uso, digamos assim, mais aceitável, mais lógica. E ainda assim, dá para você tornar isso um pouco melhor, porque tem um outro botão aqui na lateral que você pode mudar para a função Eco. Na função Eco é exatamente o inverso do que acontece na função Sport. Então ele vai trabalhar em trocas de marchas com rotações cada vez menores, mais suaves e vai deixar o pedal do acelerador com mais delay. Então você vai ter uma diferença sensível no comportamento do carro, ele vai ficar bem mais suave, mas se você precisar fazer uma ultrapassagem, qualquer coisa do tipo, vai demorar demais e ele vai ser um carro bem manco. Então não é esse o foco que você vai ter no carro, você vai precisar sempre ver o que você precisa dependendo da condição de uso.
as versões 1.0 desse carro têm um desempenho melhor do que ele, assim, de longe. Mas talvez assim, o que você precise saber se esse aqui é o carro certo para você, talvez seja do ponto de vista de consumo. Então ele não é tão potente, ele é mais podado para ofertar um consumo um pouco melhor. Não dá para deixar de esquecer que ele é um carro automático. Os carros automáticos também têm um pouco de interferência do ponto de vista de consumo. Eles gastam um pouco mais de combustível do que as mesmas versões quando tem a versão manual. Aqui, nos nossos testes com gasolina no tanque, ele chegou a uma média de 9,5 km por litro dentro da cidade, usando o carro em trânsito pesado, com ar-condicionado ligado, que são todas as condições que você faz para que o carro seja mais exigido e que tenha um consumo mais afetado. Então 9,5 km por litro não é um consumo bom, assim, se a gente for pensar que ele é um hatch compacto, mas pelo que ele te oferece, um carro 1.6 automático, bastante completo, talvez seja até que aceitável. Se o consumo de combustível não for tão importante para você no uso urbano e o resto do conjunto te compense, vale sim a pena você comprar o Peugeot 1.6 16 válvulas como esse daqui. Por cerca de 85 a 90 mil reais você consegue levar esse carro para casa, que é um 208 que tem praticamente nenhum histórico de problemas recorrentes, com exceção de barulhos na suspensão. Nessa mecânica 1.6 você tem um carro que consegue te oferecer um bom desempenho para uso em estrada, um bom desempenho para uso em cidade, economia de combustível, baixo custo de manutenção e um carro bastante completo. Como concorrente nessa faixa de preço, você até consegue encontrar HB20, Onix, que oferecem mais espaço interno, mas que não são tão completos quanto esse carro aqui. E para você, por essa faixa de preço, você compraria o 208 ou algum concorrente do mercado? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!